Então vamos lá, Sérgio. Para finalizar ainda o assunto Eurico, eu queria tirar uma dúvida com você. Meu pai é de uma geração que o Fluminense era um carrasco do Vasco, década de 70. Eu já sou na geração contrária. Eu vejo o Vargas do Fluminense até cuspe. Agora, nos últimos anos, o negócio tá esquisito. Eles começaram a ganhar da gente, mas eu e meu pai vivemos universos paralelos. Ele, de 70, 80, o Fluminense batia muito no Vasco. Eu já peguei uma geração que o Vasco ganhava o Fluminense de qualquer jeito. E eu sempre achei estranho o Eurico sempre forçar uma rivalidade da parte dele com o Flamengo. Mas comecei a entender um pouco a história, porque os cronistas da época forçavam muito uma coisa Fla-Flu, o Nelson Rodrigues muito romantizava o Fluminense, eles tinham uma penetração muito grande na mídia, e na minha cabeça, olhando de fora, acho que era uma forma do Eurico Miranda botar o Vasco na disputa. E se você olhar um pouco os fatos, tanto é que no hino do Flamengo tem um Fluminense, mas o Vasco passa a ser o maior rival do Flamengo com o passar dos anos. Acho que muito em função dessa questão da entrada do Eurico. Pelo menos é a leitura que eu faço. Eu queria que você desse a sua opinião a respeito dessa questão do... Por que o Eurico Miranda fazia essa questão de fazer um enfrentamento? É um clássico à parte, fica sempre provocando o outro lado. Que eu, pelo menos a percepção que eu tenho é que a rivalidade parte mais daqui pra lá do que de lá pra cá. Eu queria que tu desse a tua opinião a respeito desse quesito, dessa forçação, um pouco do Eurico para a questão do Flamengo e Vasco. Historicamente, a rivalidade passa de lá para cá. Historicamente foi isso. O Flamengo quis... A questão do preconceito lá atrás. Não, e de querer ser o clube do povo. E rapidinho, só uma pausa para mim não esquecer. E eu percebo que o Fluminense passa a ter uma revolta com o Vasco, muito nesse sentido que é como se o Vasco, de certa forma, começasse a tirar o Fluminense de um protagonismo. Tanto que até durante muitos anos o Fluminense era o time com mais título carioca. O Flamengo, na virada dos anos 2000, conseguiu assumir esse posto. E o Fluminense foi perdendo cada vez mais espaço. Foi ficando muito uma coisa Flamengo e Vasco. Vamos lá. Vasco e Flamengo. Vamos lá. Se você pegar o momento que o Vasco surge no futebol carioca, isso é importante você entender. O Vasco rapidamente se torna a maior torcida do Brasil. Por quê? Porque os imigrantes portugueses, todos, e a classe mais baixa toda, praticamente, porque o Vasco abriu espaço. Então, a década de 20, o Vasco não voltou para jogar com eles em 1925, porque eles são bonzinhos. É porque o Vasco jogou em 1924, só o Andaraí acompanhando o Vasco, quando o Vasco foi bicampeão carioca, e as rendas caíram de forma assustadora pro lado de lá. E os jogos do Vasco estavam sempre cheios. Então eles absorveram o Vasco em 1925, sem nenhum tipo de questionamento por uma questão financeira. A federação recebia um percentual sobre as rendas e os clubes eles basicamente viviam da bilheteria. A rivalidade no Remo já era grande e o Fluminense não disputava Remo, né? O Fluminense chegou a tentar disputar e tal, mas praticamente não disputava. Então, essa relação foi uma relação que foi vivida só que com uma discrepância muito grande de mídia. O Vasco não tinha mídia. E aí sim, o Flamengo e o Fluminense tinham uma mídia muito forte. Porque eles eram elite. Eles tinham os jornais. O Roberto Marinho, ele era um dos donos do Jornal dos Esportes. O Jornal dos Esportes tinha o Mário Filho, saiu no jornal e foi para lá, mas o Roberto Marinho também tinha participação ali. Havia as transmissões, havia a forma de trabalhar as coisas de uma maneira que o Flamengo ficasse à frente do Vasco. Tentaram trazer o Vasco como um clube estrangeiro, o Vasco é um clube que não é um clube daqui, enfim, imigrantes, etc. Então eles trouxeram, mas essa relação era Vasco-Flamengo, tanto é que o clássico dos milhões é Vasco-Flamengo. O que acontece? Nos anos 50, esse poder que os portugueses tinham, comércio varejista, então, a grana que tinha, começou a minguar. Você começou a ter uma outra realidade, houve industrialização no Brasil, você começa a ter uma outra realidade, o dinheiro que o Vasco tinha passa a não ter da mesma maneira. É só você observar, o Vasco teve que vender o Vavá no meio do Campeonato Carioca depois dele ser campeão do mundo. Isso era uma coisa que em 1948 ninguém ia pensar. O Ademir saiu do Vasco, não foi porque o Vasco quis que o Ademir saísse, é porque foi forçado uma situação pro Fluminense. O Vasco foi lá 2 anos, comprou, dando um apartamento pro Ademir. Então o Vasco tinha condição e ele deixou de ter. Quando o Vasco deixa de ter essa condição econômica, se ele já não tem mídia, o que aconteceu? O Flamengo e o Fluminense começaram a tomar conta desse cenário. O Botafogo tinha ainda muita força, principalmente pelo período do Garrincha,
nos anos 60, mas claramente o Flamengo e o Fluminense vão tomando conta. Tanto é que o Vasco começa a não ganhar. E o Flamengo e o Fluminense tomando conta. Então, a minha geração, quando eu comecei a acompanhar futebol, era Fla-Flu. A gente sabia que o Flamengo tinha uma bronca do Vasco, mas era Fla-Flu. Então, Fla-Flu. Quando o Eurico Miranda chega... Que ano? 86. Tá. Quando ele chega em 86, ele vai direto afrontar o Flamengo. A primeira final que é disputada, a Taça Guanabara, ele diz: eu quero que sejam feitos os ingressos com o torcedor do Vasco comprando com o escudo do Vasco, o torcedor do Flamengo comprando o escudo do Flamengo, que nós vamos botar mais gente que o Flamengo no Maracanã. O Maracanã tinha 121 mil pessoas, eu estava nesse jogo, e estava dividido. O Flamengo tinha um time que era considerado muito melhor que o Vasco, porque o Vasco tem jogadores ali que depois cresceram, mas naquela época eram jogadores que estavam começando. E o Vasco ganhou, Taça Guanabara, enfim. E houve toda essa colocação dele. Só que ao mesmo tempo, ele estava enfrentando o Fluminense. Porque ele sabia que o Vasco era freguês do Fluminense. E o que aconteceu na prática foi o seguinte: o Eurico Miranda chegou no Vasco em 86. Nos 25 anos e meio que ele teve, o Vasco ganhou todas as finais contra o Fluminense. Todas as finais de taça. Todas, absolutamente todas. O Vasco perdeu classificação, taça, ganhou todas. Todas as finais contra o Fluminense. E era uma coisa que o Vasco, pra você ter uma ideia, as últimas sete finais o Vasco tinha perdido do Fluminense. O Vasco tinha ganho a final do Fluminense em 1946, do torneio municipal, e perdeu 7 consecutivas. Inclusive um torneio em São Januário, jogado em São Januário. O Fluminense ganhou de 1-0, gol do Lula. Os 43 do segundo tempo, 73. Então, ele modificou essa realidade. Ele mirou no Flamengo, mas já sabendo que esse mirar no Flamengo ia acertar o Fluminense. Então, o Vasco que eu comecei a ver era, de fato, freguês do Fluminense. Principalmente há uma revista, a revista Placar de 1991, que Moacir Japiaçu, que é um jornalista, tal, foi da Globo durante muito tempo, que todos os clubes falam dos confrontos decisivos, confrontos decisivos não, um jogo inesquecível contra o outro. Aí tem São Paulo e Palmeiras, Vasco e Botafogo. No Vasco e Fluminense, o cara do Fluminense é um jornalista, o João Máximo, que escreve dizendo: o primeiro jogo da história do Maracanã, o Fluminense ganhou de 2-1, o Vasco era favorito. Né? Aí vem o Moacir Japiaçu e fala assim: o meu é um 10-0. Aí ele conta a história do neto dele jogando botão, que botou pra ser 10-0, porque o neto dele tava jogando e o Vasco tava perdendo com o neto dele jogando sozinho. Pô, aí não, bota pro Vasco ganhar de 10-0, e aí o neto começou a fazer o Vasco, ele jogando sozinho, ganhar de 10-0, porque o Vasco não ganha do Fluminense quando tem que ganhar. Então essa era a realidade. 91, o Vasco já tinha ganho a Taça Rio de 88, né, que foi aquela virada com gols do Vivinho e do Bismarck. Mas era a realidade ainda que se tinha. Essa realidade, ela quebra de vez quando o Vasco ganha o Campeonato 93, ganha o Campeonato 94, Taça Guanabara 94, Copa Rio 98, ele ganha uma sequência de títulos do Fluminense, e aí modifica o cenário e ele passa o Fluminense. Carioca de 2003. Sim, mas aí... Sim. Aí passa o Fluminense também vive uma época muito ruim depois. Então, foi modificada a situação. Mas a mira no Flamengo, ninguém levou a sério.